Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bloco do nosso curso TCC na Prática, Conceitualização Cognitiva. E esse curso é para realmente fazer com que você possa sair daqui com confiança para fazer a conceitualização dos seus pacientes, entendendo ele a partir do modelo cognitivo. Eu espero que você já tenha assistido a nossa outra aula e que essa aula sirva como base para o que nós vamos dar continuidade hoje. Então, hoje nós vamos continuar falando do modelo cognitivo, porém eu quero trazer para você cada tópico do modelo cognitivo, trazendo aí o conceito disso, trazendo exemplos para que você possa realmente, como eu sempre digo, né? Transpirar, suar, respirar, expirar, inspirar o modelo cognitivo. Então, vamos lá, que eu vou compartilhar com você a nossa tela, tá? Então, na última aula, né, nós paramos aqui, exatamente, modelo cognitivo. Eu dei uma explanada para você de cada tópico desse, trouxe alguns exemplos, mas agora a gente vai entender o que Beck quis dizer de cada tópico desse, ok? Então, o Aaron Beck, né, quando ele define comportamento, ele vai definir comportamento como um conjunto de reações do nosso sistema fisiológico, dinâmico, e essas reações, elas são as interações que o nosso organismo vai ter mediante ali ao ambiente, ao meio que ele está envolvido. Então, a cada momento que acontece algo com a gente, né, que a gente é exposto a um tipo de situação, de meio, de pessoas, de comportamento não, de situações, o nosso comportamento vão sendo as reações que a gente tem diante dessas interações. Então, né, podemos traduzir aí como comportamento? Comportamento é o nosso fazer, é a nossa ação, é o nosso conduzir, são as nossas atitudes, que podem ser é, também involuntárias, voluntárias ou involuntárias. Em alguns livros vocês vão encontrar que o comportamento pode ser involuntário e voluntário. Quando diz de comportamento involuntário, na verdade são as nossas reações físicas ou reações fisiológicas, que em outros livros vocês vão encontrar separado, comportamento de reação física. Em alguns, comportamento vai incluir as reações físicas como sendo comportamentos involuntários. Por exemplo, suar, assustar, tremer, né, ter um brulho no estômago, você ficar tonto. Então, esses comportamentos que o nosso corpo manifesta, que são as reações físicas, são comportamentos involuntários. A gente não tem exatamente o controle sobre eles. Eles vão acontecer, né, mediante a uma situação de desconforto ou uma situação boa também, que a gente também tem comportamentos involuntários adequados, bons, né, que nos deixam mais confortáveis. E a gente tem também o comportamento que é voluntário. E aí, no comportamento voluntário, existe o fazer e o não fazer. Muita gente, quando o paciente traz uma situação e fala assim: ah, aí eu senti isso, pensei aquilo, né? Aconteceu isso, eu pensei isso, senti aquilo. Aí você pergunta assim: mas o que que você fez? Nada, eu não fiz nada. Então, não fazer nada é fazer alguma coisa, porque ele fez a escolha de não reagir, de não falar, então ele silenciou, né? De não correr, então ele paralisou. Então a gente precisa entender que essa fala do não fiz nada, ela diz de algo que ele deixou de fazer, então ele fez outra coisa. Né? Então, sempre vai ter um comportamento. Não pense que dizer que não fez nada não é comportamento, é o comportamento de não fazer nada, de não reagir, de não falar, de não fazer algo diante daquela situação. Então, eu espero que daqui para frente você consiga fazer melhor essa leitura dentro do modelo cognitivo, que o comportamento ele é uma ação, né? Ele é uma atitude, e dentro dessa atitude, a pessoa ela pode fazer ou não fazer,
E dentro dessa atitude, pode ser que seja voluntário, né? Ou pode ser uma reação fisiológica, que é o involuntário. Ficou claro para você? Se não ficou, você pode me falar aí e já mandar a sua dúvida, que assim que possível eu irei responder para você. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre emoção, tá? Então, lá no modelo, nós temos comportamentos, né? Reações físicas, que eu acabei de falar, e nós temos também a emoção. E aí, muitas pessoas têm dificuldade de nomear a emoção. Quando você pergunta para ela o que ela sentiu, muitas vezes ela fala assim: eu senti que eu não sou capaz. Dizer que sentiu que não sou capaz é emoção? Não. Ela está falando um pensamento dela, até mesmo uma crença, não sou capaz, tá? E aí, o que que acontece, né? Quando. Deixa eu só voltar aqui que a tela tinha saído. Vamos lá. Então, o que que acontece, gente, quando ela diz isso, não sou capaz? Ela não está dizendo uma emoção. E às vezes até o próprio psicólogo, já me deparei em supervisões que eu pergunto para ele, dentro do modelo cognitivo, qual foi a emoção que a pessoa te falou. Ah, ela falou que ela foi rejeitada. Foi rejeitada é emoção? Não é emoção. Então a gente tem que voltar lá no Renato Caminha, que fala muito bem sobre as emoções, né? Que tem o baralho das emoções que a gente utiliza com as crianças, mas pode utilizar com adulto também, e pode você acessar esse baralho, acessar esse material para você nomear essas emoções numa psicoeducação para o seu paciente e para você também compreender. Então, a emoção, gente, ela é uma resposta subjetiva, tá? Uma resposta que vem acompanhada de uma mudança fisiológica. Então, se eu tive medo, né, provavelmente meus olhos vão sobressaltar, né? Se eu fiquei muito triste, provavelmente eu vou encolher o corpo e às vezes vou chorar. Então, pode ser associada também a essa mudança de comportamento, tanto o comportamento voluntário quanto involuntário, a partir de uma emoção que eu sinto. É uma reação aguda, né? Muitas vezes vai ter essa questão somática que eu falei, e elas são inatas. A gente já nasce com as emoções. Independente de eu querer ou não querer, eu já venho com esse blend aí, com esse pacote que são as emoções. E conforme, né, vários estudiosos, inclusive daquele filme Divertidamente, Paul Ekman, né, o próprio Renato Caminha, outros, o John Booth, né, da teoria do apego, entre outros aí, eles vão trazendo para nós emoções primárias e emoções secundárias. As primárias normalmente vai ser alegria, medo, tristeza, nojo e raiva, tá? Pode acontecer de alguns autores colocar alguma outra aí como primária. Alguns usam o amor, outros usam a surpresa, tá? Mas vamos pegar o que é mais comum, que são essas cinco. A partir delas, eu vou desenvolver emoções secundárias. As primárias é porque elas são emoções base, né? Naquele filme Divertidamente, o 1, se você assistir, você vai percebendo lá que a garotinha, ao nascer, ela chora, né? Depois ela dá o primeiro sorriso, depois ela se assusta quando ela passa em cima do fio, depois ela vai comer o brócolis, ela não aceita, né? Depois ela fica irritada com os pais. Então, são emoções que ao nascer o bebê já consegue expressar. E outra coisa importante, que em qualquer lugar do mundo que você chegar, medo é medo, raiva é raiva, alegria é alegria, tristeza é tristeza, não tem diferença. E a expressão, né, da pessoa vai ser muito fácil de ser identificada nas emoções primárias. Então, quando você vê uma pessoa de olho arregalado, né, você já assim, ó, essa pessoa está com medo. Quando você vê ela com a cara bem fechada, você deve estar com raiva, né? Quando você vê ela saltitante, sorrindo, alegre. Então, são fáceis de identificar. Já as emoções secundárias, elas vão depender de questões também ambientais, onde a pessoa foi criada, né? Regionais, por exemplo.
eu sou mineirinha, sou de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, o que que acontece? Geralmente a gente tem até umas máximas aí que diz que o mineiro é come quieto, que o mineiro é mais vergonhoso, que o mineiro é tímido. E realmente o comportamento, né, do povo mineiro tende a ser um comportamento que ele fica mais ressabiado, né? Como diz aqui na nossa região. Ele fica mais quieto, ele não entra de uma vez numa coisa. Então, ele não é tão espontâneo. Aí, aqui na nossa região, uma emoção secundária que a gente nota com facilidade é a vergonha, tá? Então, existem pessoas aqui que sentem muita vergonha, porque é uma questão da própria região. Aí, se você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, né, para outra cidade aí litorânea, para Bahia, geralmente o pessoal, eles não têm tanta vergonha, igual aqui em Minas. Então, essa emoção secundária, para nós, é muito forte. Para eles já não é. Então, a gente pode ir compreendendo que, por exemplo, a culpa, a vergonha, outras emoções aí secundárias, elas vão estar um pouco ligadas às emoções primárias, mas também ligada a esse contexto regional, tá? Então, as emoções podem ser ativadas por um gatilho. Esse gatilho pode ser um pensamento automático, né? Um pensamento, algo que veio assim diante de uma situação, ou pode ser ativada também, gente, por uma situação muito aversiva, que não dá tempo nem de eu pensar, como eu falei no módulo anterior, né? E aí, dentro dessa questão, né, de emoções básicas, a gente também vai trazer que isso é filogeneticamente transmitido para nós, né? O próprio Ekman já falou isso. E o grupo de emoções, já falei para vocês, né? E o importante é lembrar que todas as emoções são válidas e necessárias. Só que tem algumas que são desagradáveis de sentir, né? Umas são agradáveis e outras não são agradáveis. Eu, por exemplo, não acho agradável sentir raiva, mas ela é necessária. Às vezes eu tenho que sentir raiva para eu me defender, para eu me posicionar em uma situação, né? É agradável sentir tristeza? Eu não acho. Mas às vezes a gente precisa sentir tristeza diante de uma perda, para a gente refletir, para a gente se organizar a partir daquele momento da nossa vida. É agradável sentir alegria, eu gosto de sentir alegria, mas não é toda hora que eu vou sentir alegria. Então, a gente precisa entender que todas, e falar isso para o paciente, porque muitas vezes o nosso paciente ele vai chegar no consultório com vergonha de falar o que ele sente, tá? Aí a gente vai falar que é uma cognição, né? Que ele avalia a própria emoção como negativa. Então, sentir medo, isso é coisa de gente, né? Fraco, então eu não posso falar que eu estou com medo. Então a gente precisa validar as emoções, porque muitas vezes nós não fomos validados na nossa infância. Pelo contrário, ninguém podia sentir nada, né? Sentiu tristeza, era manteiga derretida, só sabia chorar, né? Se você às vezes ficava bravo, se irritava, brigava, não pode sentir raiva, papai do céu não gosta, e assim por diante. Tá? Então, eu espero que vocês daqui para frente, né, possam compreender melhor as emoções, psicoeducar o seu paciente, validar isso para também a sua conceitualização cognitiva ficar mais rica, tá? Pensamento automático. Pensamento automático, ele tem uma relação, né, com as nossas cognições, aliás, ele é uma cognição. Essa cognição, ela passa rapidamente, né? A gente fala que é telegraficamente na nossa cabeça, e essa cognição, ela está associada ao meio que a gente está ou às situações que estão acontecendo, ou podem ser também lembranças, memórias que eu tenho de situações que me aconteceram e que, dependendo do que ocorre aqui, eu vou me remeter àquelas situações anteriores. Por exemplo, digamos aí que eu vou fazer uma apresentação em público, vou fazer uma palestra. E aí, quando fala para mim que eu vou fazer a palestra, eu não penso nada, mas vem a imagem eu gaguejando, vem a imagem eu errando, né? Eu esquecendo, vem a imagem das pessoas rindo de mim numa apresentação que eu já fiz.
Então, a gente não teve um pensamento telegráfico em frases, né? Mas a gente teve uma lembrança ou uma imagem que se associou ao fracasso diante de uma pessoa que vai se apresentar. Então, eles podem ser identificados através de treinamento, né? O bom é isso, que o pensamento automático ele pode ser identificado e modificado. E aí a pessoa precisa de um treinamento. Que treinamento? Através da terapia cognitiva comportamental. Você precisa ajudar o seu paciente, treiná-lo a identificar com as ferramentas de registro, com as ferramentas, né, de se perguntar o que que eu pensei agora, né? Por que que eu estou pensando isso? Resumidamente, né, conforme Beck, os pensamentos automáticos eles coexistem com o fluxo mais manifesto de pensamento, ou seja, ele é mais acessível, eu consigo perceber. Surgem espontaneamente, não são embasados em uma reflexão. Ah, isso é muito importante. A pessoa não para pensar, nossa, né, eu vou falhar no dia da apresentação. Não, isso simplesmente vem de uma vez na mente dela. Então, é importante você também psicoeducar o seu paciente que esse pensamento não é um pensamento que ele refletiu, que ele parou para pensar, mas que ele surgiu. E é possível desenvolver outros pensamentos que não sejam automáticos e sim reflexivos a partir desse treino que a gente vai fazer, tá? Então, aqui algumas características, tá? Que eu vou deixar para vocês aí sobre os pensamentos, que eu já falei, inclusive, eles coexistem, aparecem espontaneamente, não são resultado de reflexão, usualmente a gente acredita que ele é verdadeiro, sem ter nenhuma avaliação crítica, né? Ele veio e você toma ele como uma verdade. Eles podem ser monitorados, como eu falei, para você identificar, porque geralmente no dia a dia ninguém ensinou para gente, né? Quando você estava na escola, quando você era criança, alguém falou assim: observe seus pensamentos, olha o que você está pensando. Não, ninguém ensinou isso. Então a gente precisa aprender a observar e saber o que que ele reflete em termos de emoções e comportamentos. Também são associados, né, as emoções, geralmente são breves, já falei, podem ocorrer de forma verbal, né, como eu disse, ou uma imagem, e pode-se aprender a identificar os pensamentos, pode avaliá-los quanto à validade, isso é muito importante. No decorrer da terapia, né, quando você faz uma boa conceitualização e você coloca alguns exemplos lá de situações, pensamento, comportamento, você voltar com aquela pessoa depois de um tempo e vai olhar com ela assim, quanto você acredita hoje nesse pensamento, né? O quanto isso é válido para você? Então você já está trabalhando a reestruturação e você já vai vendo como essa pessoa já avançou daquela situação inicial para o momento talvez intermediário. E aí eu trouxe aqui para vocês um trocadilhozinho, né? Algumas frases aí e embaixo a emoção, né? Então, digamos aí que você está assistindo a minha aula e você está assim, ei, isso faz sentido. Finalmente uma aula interessante. Quer dizer que você vai estar entusiasmado, a sua emoção de entusiasmo, né? De você desejo de assistir mais. Mas pode ser que você pensou assim, ah, isso é ridículo, nunca vai funcionar. Então, pode ser que você esteja decepcionado. Pode ser que você está assim, essa aula está muito chata, que desperdício de dinheiro. Você vai estar aborrecido. Pode ser que você está assim, isso é difícil demais, eu sou tão burro, nunca vou ser bom terapeuta. Pô, aí você deve estar triste, né? Pode ser que você pensou assim, eu preciso mesmo aprender tudo isso? E se eu não conseguir? E se eu ficar, de dependência? Né? Então você estará ansioso. E pode ser que você está me xingando aí, ah, que professora, né? Então você vai estar raivoso. Mas eu espero que você esteja no primeiro lá, tá? Que esteja fazendo sentido, que você esteja motivado, entusiasmado, para a gente continuar o nosso trabalho aqui de forma bem efetiva, né? Para que você venha mesmo aprender esse passo a passo, que talvez você está assim, mas que horas que a Cleide vai falar da conceitualização cognitiva? Calma,
Eu vou apresentar o diagrama para vocês, mas antes do diagrama, você precisa aprender o beabá. Ou melhor, você já sabe, você precisa recordar esse beabá, porque aí a sua conceitualização realmente vai ser uma excelente conceitualização, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e te vejo na próxima aula.